O que acontece nesta história vai te deixar em choque, porque ninguém imagina que um filho seja capaz de arrastar a própria mãe pelos cabelos como se fosse lixo. Mas o mais impactante não é isso, e sim quem a salvou. Você imagina que um simples cavalo, sem cavaleiro, sem rédeas, apareça em meio à poeira e enfrente o homem que a maltratou por anos. Parece incrível, mas esta história não é inventada, é real, poderosa e toca o mais profundo da alma, porque quando todos se afastaram, Deus enviou um de seus anjos com 4 patas. Se alguma vez você se sentiu invisível, esquecido ou maltratado por alguém que deveria ter te amado, não saia. Esta história tem algo que seu coração precisa ouvir. Era uma daquelas tardes em que o sol batia sem compaixão sobre os telhados de zinco, fazendo com que o calor entrasse pelas frestas das casas, como se quisesse se infiltrar até os ossos. Na pequena aldeia do Sol Nascente, onde o tempo parece andar mais devagar do que em outros lugares, as galinhas ciscavam a terra seca do quintal e um cachorro velho dormia à sombra de uma sibipiruna que se agarrava à vida em meio à poeira. Na casa marcada com o número 14 da Rua dos Sonhos, uma mulher de quase 78 anos, de rosto delicado e pele cor de trigo torrado pelo sol, varria devagar o chão de terra batida. Ela se chamava Dona Maria de Lourdes. Seu cabelo, preso em uma trança grisalha que lhe caía sobre o ombro, era fino como ela mesma. Seus olhos verdes, apagados pelo tempo e pela dor, já não brilhavam como antes, mas ainda guardavam uma força silenciosa que resistia sem fazer alarde. Ela vestia um chale de lã bordô, já desfiado nas pontas, uma blusa branca com bordados florais e uma saia longa que lhe roçava os tornozelos. Não usava sapatos. Dizia que assim podia sentir o calor da terra e também os sinais do céu. Mas naquela tarde, mais do que sentir o chão, sentia o peso dos anos, dos silêncios e, acima de tudo, do filho que um dia carregou nos braços e que agora lhe havia tirado a voz, o riso e até o direito de ser vista. Da cozinha, ouviu-se o baque seco de uma porta se fechando. O cachorro parou de abanar o rabo. As galinhas correram e Dona Maria se ficou parada, como se aquele som anunciasse algo que ela já conhecia muito bem. "Onde está o café?" ouviu-se uma voz grave e impaciente. "De novo não fez nada, mãe?" José Carlos, seu único filho, havia voltado do campo. Ele tinha 35 anos, mas os sulcos em sua testa e as sombras em seus olhos o faziam parecer mais velho. Era alto, de constituição forte, com o cabelo preto desarrumado e uma barba descuidada. Suas mãos eram calejadas pelo trabalho, mas sua alma era endurecida por algo mais profundo. Dona Maria engoliu em seco. "Eu o coloquei na mesa, meu filho, mas talvez já tenha esfriado." "Então para que eu quero café frio?" Ele resmungou, empurrando uma cadeira com raiva. O ambiente ficou tenso como um fio prestes a se romper. Dona Maria voltou para dentro de casa, caminhando devagar, sem olhar nos olhos. Ela sabia que qualquer gesto mal interpretado poderia acabar em empurrões, gritos ou algo pior, mas nem assim o julgava. Não entendia como o menino que costumava se aninhar em seu peito e chorar de medo das tempestades se tornou aquele homem que ela agora temia. Talvez a dor da ausência do pai, a pobreza, a própria vida. Ela não sabia, e embora seu coração de mãe não encontrasse respostas, também não deixava de amá-lo. "Você não serve para nada", ele murmurou ao ver que o café havia sido derramado, e novamente a xícara voou contra a parede, quebrando-se em 1000 pedaços como se fosse de cristal. Dona Maria se abaixou para recolher os restos sem reclamar. Cada fragmento parecia mais um pedaço de sua dignidade
espalhada pelos cantos daquela casa onde um dia houve risos. "Me perdoe, José Carlos", ela disse em um sussurro. "Amanhã eu preparo um melhor para você." Mas ele já não a ouvia. Estava saindo pela porta dos fundos, xingando o vento. Quando o silêncio voltou, Dona Maria sentou-se em uma cadeira de madeira, ao lado de uma janela que dava para o quintal seco. Tirou de debaixo de sua saia uma pequena Bíblia de capas gastas. Ela a abria sem precisar enxergar. Seus dedos já conheciam o caminho. Fechou os olhos. Seus lábios se moviam sem emitir som. Ela orava, não por ela, mas por ele. Lá fora, o sol começava a se pôr, pintando de laranja as bordas do céu, e nesse momento uma lembrança a atingiu. José Carlos criança, correndo entre as árvores do morro, rindo com os braços abertos. Aquele riso. Onde havia se perdido? Um trovão na distância atirou de seus pensamentos. Não havia nuvens. Era como se o céu estivesse falando outra língua. "Senhor, se ainda me vês, mande-me um sinal, mas não por mim, por ele, por meu filho." As horas passaram devagar. À noite, quando o calor diminuía um pouco, Dona Maria acendeu uma vela em frente à imagem de Nossa Senhora de Guadalupe, que pendia na parede da sala. A vela tremeluzia, como se duvidasse se ficaria acesa. Tudo naquela casa parecia prestes a se apagar. Ela jantou o pão velho com um pouco de água. Nada mais. Recostou-se sobre sua esteira, cobrindo-se com seu xale. Não tinha cama. O colchão velho ela havia vendido anos atrás, para comprar botas para José Carlos. Ele nem se lembrava, mas ela sim. No teto havia um buraco por onde se via a lua. E em meio ao silêncio, Dona Maria sussurrou uma última oração. "Senhor, não me esqueças." No quarto ao lado, José Carlos roncava alto. Sua camisa suja pendia de um prego na parede. Ao lado dele, uma garrafa vazia rolava sobre o chão de cimento. A noite caiu sobre a aldeia do sol nascente, como um lençol pesado. Ninguém ouviu o suspiro longo de Dona Maria. Ninguém soube que naquela tarde sua alma se sentiu mais sozinha do que nunca. Ninguém imaginou que no dia seguinte o céu responderia de uma maneira que mudaria tudo para sempre. Mas por enquanto, ela dormia. E embora seus ossos doessem, sua fé permanecia viva. Porque havia algo que José Carlos não pôde tirar dela, nem com gritos, nem com agressões, nem com desprezo. A esperança de que um dia Deus voltaria a falar com ela. E o faria com a voz de um cavalo. O sol mal começava a nascer por trás dos morros da aldeia do sol nascente, e já o canto dos galos se misturava com o latido intermitente dos cães de rua. Era uma manhã comum na cidade, daquelas em que o padeiro passa em sua bicicleta, deixando um cheiro de pão recém-assado, e as senhoras regam seus vasos com baldes de água carregados do poço comunitário. Mas na casa de adobe e madeira marcada com o número 14, o dia não trazia esperança nem calma. Dona Maria de Lourdes, aquela mulher de corpo pequeno, mas alma grande, abria os olhos antes que o galo cantasse, como se seu corpo já estivesse treinado para evitar o inevitável. O interior da casa estava escuro, não porque a luz do sol não entrasse, mas porque José Carlos, seu filho, havia trancado a porta principal com cadeado na noite anterior. E não era a primeira vez. Era um hábito que ele justificava com palavras como "é para a sua segurança" ou "não quero que nada te aconteça lá fora". Mas Dona Maria sabia que não era proteção, era controle. A mulher, descalça como sempre, caminhou com lentidão até o pequeno fogão, a lenha onde colocou um pouco de água para aquecer.
O fogo crepitava devagar. Suas costas curvadas e seus pés inchados a obrigavam a se mover com cautela. Na parede pendia uma foto antiga. Ela carregando José Carlos quando era bebê, com os olhos cheios de ilusão e futuro. Um futuro que agora a mantinha prisioneira dentro de sua própria casa. "Bom dia, Virgem Santíssima", sussurrou enquanto acendia uma veladora. "Você sabe o que é ver um filho sofrer e ficar sem palavras." Do quarto ao lado, ouviam-se os passos pesados de José Carlos. O ranger da porta e o som de sua tosse seca anunciavam que ele já havia se levantado. Quando ele apareceu na cozinha, trazia a mesma expressão de sempre: testa franzida, olhar baixo, ombros tensos. "O café da manhã está pronto. Estou apenas aquecendo a água, meu filho. Quer que eu faça um pouco de mingau?" "Mingau não. Faça ovos", respondeu sem olhá-la. "E rápido, tenho coisas para fazer." Dona Maria abaixou o olhar e engoliu em seco. "Não temos ovos, José Carlos. Ontem os do rancho não passaram." Ele bufou, bateu na mesa com o punho fechado e murmurou palavras que se perderam entre os dentes. Ele não gritou dessa vez, mas seu silêncio dizia muito mais. Voltou para seu quarto e o baque da porta ressoou como uma sentença. Lá fora, a vida continuava. As crianças brincavam na rua com bolinhas de gude e elásticos. As vizinhas conversavam sentadas nas calçadas, com saias coloridas e longas tranças. Ninguém imaginava que por trás daquelas paredes uma mulher vivia em uma prisão invisível, sem grades nem guardas, mas com correntes na alma. Porque embora tivesse um teto, não tinha liberdade. Embora tivesse um filho, não tinha carinho. E embora continuasse respirando, muitas vezes sentia que já não vivia. Você não pode sair, lá fora há fofocas. E você não está em condições de aguentar cochichos, José Carlos lhe dizia toda vez que ela tentava atravessar a soleira da porta. Um dia, uma vizinha, Dona Célia, bateu com insistência. "Dona Maria está bem? Eu trouxe uns pãezinhos." Dona Maria correu para a porta, emocionada com o gesto, mas antes que pudesse abrir, a voz de José Carlos ecoou de dentro. "Não abra, não precisamos de nada de ninguém." A idosa ficou paralisada. Sentiu uma lágrima rolar por sua bochecha. Não era por causa do pão nem da vizinha. Era porque por um instante ela havia sentido que não estava sozinha, e esse instante havia se ido. "Obrigada, Célia." Ela murmurou de trás da porta com voz trêmula. "Deus a pague." Do outro lado, a vizinha não respondeu. Apenas deixou o pão embrulhado em um guardanapo de flores e se foi. José Carlos apareceu com os olhos injetados de raiva. "O que você tanto anda dizendo para as vizinhas? Quer que todos acreditem que eu sou um monstro?" "Não disse nada, meu filho. Ela veio por conta própria." "Cale a boca, não minta para mim." E o golpe não foi com a mão, foi com a palavra. Porque as palavras também agridem, também quebram, também doem. Dona Maria recuou, sentindo seu corpo ficar menor. Mas não chorou, não na frente dele. Tinha um pacto com sua dignidade. As lágrimas eram apenas para as noites, quando ninguém a via, quando ela podia se esconder no canto do quarto, abraçando sua Bíblia velha como se fosse um escudo. E ali, nessa escuridão autoimposta, ela orava. "Senhor, se já não tenho força, empreste-me a sua. Se já não posso falar, fale o Senhor por mim. E se já ninguém me vê, o Senhor me vê, não é?" O incrível era que mesmo em meio àquela prisão, Dona Maria não odiava seu filho. Ela o entendia em parte. Sabia que ele havia crescido com raiva, com carências, com feridas que nunca cicatrizaram. Mas isso não justificava o que ele fazia.
Às vezes, ela pensava que o verdadeiro castigo de José Carlos não era a culpa, mas ter se esquecido de amar. Naquela noite, como em muitas outras, ele trancou a casa com chave e guardou a única cópia na calça. Dona Maria apenas suspirou. Não disse nada. Deitou-se olhando para o teto furado. A lua entrava por um lado e pintava seu rosto com uma luz pálida. De repente, ela ouviu um som distante, como um galope, um cavalo. Mas não havia cavalos naquela área há anos. Ela se sentou na cama. Aguçou o ouvido. Galope. Definitivamente era galope. Ela se levantou, foi até a janela e olhou através das grades. Nada. Apenas a sibipiruna se movendo com o vento. Voltou a se deitar com o coração acelerado. Algo dentro dela se moveu naquela noite. Algo que ela não sentia há muito tempo. Esperança. Uma esperança suave, silenciosa, como um sussurro de Deus em meio ao confinamento. Porque mesmo as prisões mais escuras não podem prender a fé. E o que Dona Maria ainda não sabia é que o galope que havia ouvido não era um sonho, era uma promessa a caminho. Era meio-dia na aldeia do Sol Nascente e o calor caía como castigo sobre os telhados de zinco, fazendo com que o ar parecesse fogo e até os pássaros buscassem sombra para não queimar as asas. As ruas estavam desertas, nem os cães saíam de debaixo dos carros enferrujados. O único som que se ouvia era o zumbido persistente dos insetos e o leve estalar dos galhos secos da sibipiruna em frente à casa de Dona Maria de Lourdes. Dentro daquela casa de adobe e madeira velha, Dona Maria se curvava com esforço, tentando tirar algumas panquecas de milho da chapa de ferro sem que caíssem. Seus dedos estavam inchados, as unhas quebradas e as costas doíam desde que amanheceu. Ela vestia a mesma blusa de algodão bordada dos dias anteriores e sua saia arrastava poeira toda vez que caminhava. O xale de lã havia escorregado do ombro, mas ela nem notou. Sua mente estava em outro lugar, na panela vazia, no estômago que roncava e no filho que estava prestes a voltar. Nesse dia, José Carlos havia saído cedo, mais calado do que o normal, mas Dona Maria pressentia algo. Ela notou na forma como ele fechou a porta, na maneira como ele evitou olhá-la. Algo dentro de seu peito apertava sua alma, como uma premonição que ela não sabia como explicar, e então o portão de zinco se abriu de repente. "Onde está o dinheiro?" rugiu a voz de José Carlos do quintal. Dona Maria soltou a colher. O coração deu um salto. "Que dinheiro, meu filho?" Ela respondeu da cozinha, saindo com passos lentos para o quintal ardente. José Carlos estava parado no meio da poeira, suando, com os olhos injetados e a boca contraída. Ele estava com a camisa aberta, grudada no corpo pelo suor. Seu rosto, já duro, agora parecia esculpido pela raiva. "O que eu deixei na gaveta, mãe? Eram 1.500. Onde estão?" "Eu não toquei em nada, meu filho. Juro por Deus, não entrei no seu quarto." "Mentira! Você e sua cara de santa!" ele gritou enquanto se aproximava dela, tremendo de fúria. Dona Maria levantou as mãos como se quisesse parar o vento. "José Carlos, por favor, não grite comigo. Se algo se perdeu, nós procuramos juntos." Mas já era tarde. O homem a agarrou pelo braço com tanta força que a mulher soltou um gemido. Ele a empurrou contra a parede do quintal, fazendo seu corpo magro bater contra os tijolos. "Você está me roubando. É isso que você está fazendo, ingrata!" ele gritou. Dona Maria levou as mãos ao rosto. "Eu nunca faria isso. Sou sua mãe." E foi aí que tudo se quebrou. Com raiva, José Carlos enterrou a mão em seu cabelo grisalho,
Apertou-o com fúria e começou a arrastá-la para fora, arrastando-a como se fosse um saco, como se ela não fosse mais sua mãe, mas um objeto sem valor. Vai aprender a não se meter no que não te diz respeito. Os pés de Dona Maria se arrastavam na terra quente. Seu xale de lã ficou jogado na cozinha, como se gritasse em silêncio. A mulher gemia baixinho, sem derramar lágrimas. Ela apenas fechou os olhos e murmurava: Jesus, Jesus, não me soltes. Os vizinhos ouviram. Claro que sim, mas ninguém saiu. Ninguém bateu na porta, ninguém levantou a voz. Porque em cidades pequenas, o medo também é herdado. José Carlos a levou até o centro do quintal e a soltou de repente. Dona Maria caiu de joelhos, com o rosto coberto de poeira e o coração batendo como um tambor. Ela tinha sangue no cotovelo, a trança desfeita e uma ferida invisível que ardia mais do que qualquer golpe. Há de se saber humilhada pelo mesmo filho que um dia ela alimentou com seu peito. José Carlos ficou parado na frente dela, respirando forte, como uma besta que não sabe o que fazer com tanta raiva acumulada. Não minta mais para mim, ouviu? Dona Maria não respondeu. Continuou de joelhos, olhou para o céu. A luz do meio-dia era tão intensa que ela mal conseguia manter os olhos abertos, mas ainda assim os ergueu. E nesse momento, lá jogada no chão, ela falou com Deus com toda a sua alma. Pai, se ainda me vês, mande-me um anjo, porque eu já não aguento mais. Eu não posso mais sozinha. José Carlos deu meia volta e entrou de novo na casa, deixando a porta aberta atrás dele. Dona Maria ficou ali, sob o sol que queimava sua pele, com o cabelo emaranhado e as mãos tremendo sobre suas pernas. O vento soprou suavemente. Uma folha seca girou ao seu lado. E então, sem saber por quê, ela levantou a cabeça de novo. Algo se movia lá no fundo do caminho. Algo que não deveria estar lá. Era uma figura, grande, elegante, de passo firme. Um cavalo. Sim, um cavalo marrom, de crina preta que caía como uma cascata, com uma mancha branca na testa em forma de cruz. Caminhava lento, com o olhar fixo nela. Não usava sela, nem rédeas, nem tinha dono. Apenas avançava, como se soubesse exatamente para onde ia. Dona Maria se levantou com dificuldade. O coração lhe batia no peito com força, mas não de medo, e sim de algo mais profundo. Uma certeza, um arrepio, uma voz interior que lhe dizia: você não está sozinha. Ele vem por você. O cavalo parou a alguns metros. Olhou para ela. Não relinchou. Não se moveu. Apenas a olhou, com olhos tão profundos que Dona Maria sentiu que ele lhe falava sem palavras. E pela primeira vez em muito tempo, ela chorou. Não por dor, não por tristeza, mas porque algo nela soube, sem que ninguém lhe dissesse, que essa era a resposta que ela havia pedido ao céu. O anjo não desceu do céu com asas, nem trombetas. O anjo veio com patas firmes, olhos nobres e um silêncio sagrado. E embora ela ainda não soubesse, a partir daquele momento, tudo começaria a mudar. O sol do dia seguinte voltou a nascer com a mesma força de sempre, iluminando os telhados de zinco, as árvores secas e as ruas empoeiradas da aldeia do sol nascente, como se nada tivesse acontecido. Mas dentro da casa de Dona Maria de Lourdes, algo havia mudado. E não eram as paredes velhas, nem o chão de terra, nem o cheiro de mofo que se infiltrava em cada canto. Era o silêncio. Um silêncio diferente, como se o próprio ar estivesse esperando algo. Dona Maria acordou com o corpo dolorido. Mal conseguia mover o braço direito. Tinha o cabelo emaranhado e restos de terra ainda na pele. Ela havia adormecido no canto do quarto, abraçada à sua Bíblia,
sem jantar, sem se cobrir, sem que ninguém a procurasse. Mas ao abrir os olhos, uma imagem a atingiu na memória: o cavalo. Aquela figura grande, majestosa, que havia parado na frente dela na tarde anterior, como se tivesse sido enviado do céu. Com certeza eu imaginei, ela pensou a princípio, ou era de algum vizinho. Mas algo em seu peito lhe dizia o contrário. Então, sem dizer uma palavra, ela se levantou, ajeitou o xale com as mãos trêmulas e caminhou lentamente em direção ao quintal, com a esperança acesa e a alma tremendo. E lá estava ele, o mesmo cavalo, parado ao lado da sibipiruna, como se fizesse parte da paisagem. Um cavalo marrom escuro, com pelagem brilhante apesar da poeira, crina longa e preta, patas fortes, pescoço firme e aquela mancha branca na testa em forma de cruz, que parecia desenhada de propósito. Ele não tinha sela, nem rédea, nem corda alguma. E seus olhos eram o mais estranho de tudo. Grandes, profundos, quentes, olhos que pareciam olhar direto para a alma. Dona Maria ficou sem ar por um momento. Ela se segurou na moldura da porta para não cair. Ela não estava sonhando, não estava louca. O cavalo estava ali, de novo, e a estava esperando. "De onde você veio, criatura linda?" Ela sussurrou, com a voz quebrada pela emoção. O cavalo deu um passo em direção a ela, sem pressa, sem medo. Não relinchou, não se agitou, apenas se aproximou lentamente, como se entendesse que tinha na sua frente alguém ferido, quebrado, mas ainda vivo. Dona Maria estendeu a mão. Hesitou. Ela nunca havia tocado em um cavalo de perto, mas algo dentro dela, algo mais forte que o medo, a impulsionou a confiar. Você é real ou é um anjo? A ponta de seus dedos tocou o focinho quente do animal. Ele abaixou levemente a cabeça, aceitando sua carícia. Fechou os olhos, e nesse contato, algo se quebrou dentro dela. Ou talvez, algo se curou. Ela não conseguia explicar. Apenas soube que pela primeira vez em muito tempo não se sentia sozinha. "Você está com fome, meu anjinho?" Ela perguntou com ternura, como se falasse com um ser humano. "Eu não tenho muito, mas posso te dar um pouco de água. Pão velho eu também tenho. É o que tem." O cavalo não se moveu. A olhava com calma, com paciência, como se entendesse cada palavra. Dona Maria foi buscar um balde pequeno e o encheu com água da cisterna. Colocou também um pouco de pão seco em uma panela e deixou tudo perto da árvore. Ela não tinha certeza se ele comeria, mas queria tentar. De dentro da casa, José Carlos observava pela fresta da janela. Sua testa estava franzida e sua mandíbula contraída. "O que diabos esse animal está fazendo aqui de novo?" Ele murmurou para si. Ele se inclinou mais. Viu sua mãe acariciando o cavalo. Viu seu sorriso, aquele que ele não via há anos, e sentiu um fogo arder em seu peito. Ciúmes? Raiva? Culpa? Ele não sabia. Apenas sabia que aquele animal o deixava desconfortável, inseguro, como se só por estar ali expusesse o que ele tentava esconder: sua falta de amor. Esse cavalo não pode ficar. Aqui não há lugar para coisas inúteis. Ele resmungou batendo na parede, mas não saiu. Não naquele dia. Enquanto isso, Dona Maria falava com o cavalo como se falasse com um velho amigo. Ela lhe contava coisas simples. Como ela havia crescido naquela cidade, como perdeu o marido em um acidente, como criou o filho sozinha entre milho e pão de milho feitos à mão. Ela lhe falou de suas orações, de suas dores e dos dias em que pensou que Deus já havia se esquecido dela. Mas se você vem da parte dele, diga a ele obrigado. Obrigado por não me soltar. Obrigado por me mandar companhia. Ela dizia entre lágrimas que caíam sem rancor,
apenas com gratidão. A tarde chegou sem que ela percebesse. O cavalo não se moveu de seu lado, nem mesmo olhou para a rua. Era como se não pertencesse a este mundo. E quando o sol começou a se esconder por trás das montanhas, algo ainda mais estranho aconteceu. Um grupo de crianças que brincavam na rua se aproximou do portão. Dona Maria, esse cavalo é seu? Não, meus filhos, não sei de onde ele veio. Ele é muito bonito, parece mágico. Posso tocá-lo? Perguntou uma menina com olhos grandes e curiosos. Se ele deixar, sim, mas com respeito, hein? A menina se aproximou, devagar. O cavalo abaixou a cabeça. Ela o acariciou e soltou uma risadinha encantada. Ele tem olhos tristes, ela disse, como se entendesse tudo. E Dona Maria, sem pensar, respondeu. Talvez ele entenda sim. Talvez por isso ele veio aqui. As crianças saíram correndo, rindo e gritando que iam contar para suas mães. E foi assim que naquela mesma tarde a história do cavalo sem dono, que ficou com a velhinha da Rua dos Sonhos, começou a percorrer toda a aldeia do Sol Nascente. Mas para Dona Maria não era uma fofoca, não era curiosidade, era um milagre. E embora ela ainda não soubesse o que aquele animal trazia consigo, uma coisa ela tinha clara. Não era coincidência, era propósito, era um sinal. Porque quando Deus responde, nem sempre o faz com trovões. Às vezes, ele o faz com um cavalo de olhos nobres e passo sereno. A noite havia caído sobre a aldeia do Sol Nascente com uma paz incomum. O vento soprava suave entre os galhos da sibipiruna velha do quintal, e até os cães, que normalmente latiam sem parar, estavam quietos. A lua estava cheia e clara, tão grande que parecia se debruçar na janela de Dona Maria de Lourdes, como se quisesse vigiá-la de perto. Dentro da casa, Dona Maria ajeitou uma coberta fina sobre sua esteira. Seus pés estavam inchados, os dedos dormentes e o corpo exausto, mas em seu rosto havia algo diferente, uma calma serena que ela não sentia há muito tempo. Aquela tarde, ela a havia passado ao lado do cavalo, conversando com ele como se fosse um velho conhecido, contando-lhe coisas que nem a Deus ela se atrevia a dizer em voz alta. E ele, sem dizer uma única palavra, a havia escutado com seus grandes olhos, cheios de algo que Dona Maria não sabia explicar. Compaixão, ternura, fé. Ela pegou a vela do canto e a levou para perto da janela. Lá estava ele, deitado sob a sibipiruna, tranquilo, como se soubesse que aquele era seu lar. A luz da lua caía sobre seu lombo marrom, dando-lhe um brilho quase prateado. Boa noite, meu anjo, sussurrou Dona Maria. Que descanse. Amanhã eu trago um pouco de mingau se conseguir. Ela fez o sinal da cruz e deitou-se. Fechou os olhos. O corpo doía, mas a alma, pela primeira vez em anos, se sentia em paz. E foi então que o sonho chegou. Mas não era um sonho qualquer. Não era como aqueles em que se caminha entre memórias borradas ou se ouve vozes sem sentido. Não, era claro, lúcido, nítido. Dona Maria se viu parada no mesmo quintal de sua casa. Mas tudo era diferente. O céu tinha uma cor dourada suave, como a de um amanhecer eterno. O ar não era pesado. Não havia dor em seu corpo, nem medo em seu peito. Na frente dela, o cavalo. Imponente, firme, brilhante. Mas ele não estava sozinho. Atrás dele, uma figura se erguia em meio à luz. Alta, vestida com roupas brancas que pareciam se mover sem vento. Suas mãos eram grandes, suaves, e seu rosto não podia ser visto claramente, mas de sua presença emanava uma paz indescritível. O cavalo abaixou a cabeça e a figura falou. Dona Maria, disse com uma voz que não era masculina nem feminina,
mas pura. Suas lágrimas não foram em vão. Suas orações não se perderam. Fui eu quem mandou este cavalo, não como castigo, mas como resposta. Dona Maria caiu de joelhos no sonho. Não por medo, mas por reverência. Seu peito se encheu de algo que ela nunca havia sentido antes, a certeza absoluta de que o céu a ouvia. Por que a mim? Ela perguntou. Quem sou eu para que me mandes um anjo assim? A figura estendeu a mão e apontou para o cavalo. Porque ainda há propósito em sua vida. Porque seu coração, embora ferido, nunca se contaminou. Porque uma mãe que continua amando, mesmo sendo maltratada, é um reflexo do divino. E meu filho... Houve um longo silêncio. O vento soprou levemente. Ele também será alcançado, mas não por suas palavras, e sim por seu exemplo. E este animal que você pensou que estava perdido, será testemunha e ponte. Através dele a justiça e o amor se revelarão. A figura começou a desaparecer. A luz se intensificou. O cavalo se aproximou lentamente de Dona Maria e apoiou a testa contra a dela. Um calor a envolveu inteira e de repente ela acordou. A vela ainda estava acesa, mas estava prestes a se apagar. O céu já clareava. Dona Maria sentou-se em sua esteira, encharcada de suor, com o coração batendo forte, mas sem medo. Ela tocou o peito e repetiu em voz baixa. Foi real. Foi real. Ela se levantou como pôde e foi direto para a janela. O cavalo ainda estava lá, exatamente onde ela o havia visto no sonho. Só que desta vez, ao vê-la, ele levantou a cabeça e soltou um suave relincho, quase como se lhe dissesse: Eu te disse. Dona Maria saiu de casa com passos lentos, mas decididos. Ela segurava a Bíblia na mão, apertada contra o peito. Parou em frente ao animal. Você não é um cavalo qualquer, ela lhe disse com um sorriso nos lábios e lágrimas nos olhos. Você é uma resposta, uma promessa, um milagre ambulante. O cavalo se aproximou e abaixou a cabeça novamente, permitindo que ela o acariciasse como na noite anterior. Mas desta vez, Dona Maria não chorou de dor, chorou de gratidão. E embora ela não soubesse o que viria, ela sabia que não estava mais sozinha, que Deus não havia se esquecido dela e que aquele animal, silencioso e fiel, trazia mais do que companhia, trazia justiça, trazia redenção, trazia esperança. O sol já estava alto quando José Carlos acordou. Ele tinha a boca seca, a cabeça pesada e um mau rumor que o envolvia como suor grudado na pele. Lá fora, o galo já havia cantado, as crianças brincavam de amarelinha na rua e o aroma de panquecas de milho recém-feitas flutuava das casas vizinhas. Mas dentro de sua casa, a única coisa que se respirava era uma tensão muda, densa, como se as paredes estivessem cansadas de tanto silêncio com gritos por dentro. Ele vestiu a camisa amassada que estava jogada nas costas de uma cadeira e se arrastou até a cozinha. O lugar cheirava a café de panela, aquele que sua mãe solia fazer todas as manhãs desde que ele era criança. Mas ele não encontrou a xícara servida, nem a voz calorosa de Dona Maria lhe dizendo: "Bom dia, filho." Ele apenas encontrou o fogão apagado e a panela fria. Ele franziu a testa. "Onde ela está?" Ele resmungou. Saiu para o quintal com passos pesados, disposto a gritar se fosse necessário, mas o que viu ao atravessar a porta o deixou petrificado. Dona Maria estava sentada sobre uma manta estendida no chão, sorrindo, enquanto o cavalo, aquele animal que já lhe parecia uma sombra incômoda, descansava sua enorme cabeça sobre suas pernas. O sol iluminava a cena como se fosse um quadro antigo, um que José Carlos não sabia como ler.
Havia algo sagrado, e aquele olhar de sua mãe, aquele sorriso leve, pacífico, luminoso, era algo que ele não se lembrava de ter visto em anos, talvez nunca. Você de novo aqui? Ele cuspiu, não se dirigindo à sua mãe, mas ao cavalo. Dona Maria o olhou sem medo desta vez. Sim, ele continua aqui, e parece que não pretende ir embora. José Carlos se aproximou alguns passos. O cavalo levantou a cabeça com calma e fixou seus olhos nele. E foi aí que tudo mudou, porque não era um olhar normal, não era como o dos cavalos do rancho, nem como o dos cães de rua. Era um olhar que atravessava, que não pedia permissão, que não precisava de palavras. José Carlos sentiu um calafrio percorrer suas costas. Era como se aquele animal soubesse tudo sobre ele, cada grito, cada empurrão, cada noite que ele deixou sua mãe chorando sozinha, como se o estivesse vendo nu, mas não por fora, por dentro. "Não me olhe assim, besta", ele disse em voz baixa, cerrando os punhos. O cavalo não se moveu, apenas o olhou, e isso foi pior. Dona Maria sentiu a tensão e se levantou com dificuldade. "José Carlos, ele não veio para fazer mal, ele não é um inimigo." "E como você sabe? Desde quando você confia mais em um cavalo do que no seu próprio filho?" "Eu nunca deixei de confiar em você", ela respondeu sem levantar a voz. "Apenas não posso mais continuar negando o que eu vejo." José Carlos deu mais um passo. O cavalo soltou um leve bufo, abaixou a cabeça e se colocou entre ele e Dona Maria, como se fosse uma parede. "Saia daí!" José Carlos gritou. O cavalo não se moveu. "Eu mandei você sair!" Ele levantou a mão como para espantá-lo, mas não conseguiu tocá-lo. Nesse instante, o cavalo se ergueu sobre as patas traseiras, com um relincho tão forte que ecoou por todo o beco. Seu corpo parecia o de um gigante. Seus cascos bateram no chão com força e seus olhos brilharam com um reflexo quase dourado. José Carlos caiu de costas assustado. Seu coração batia a 1000 por hora. Nunca, jamais, ele havia se sentido assim diante de um animal. Nunca ele havia se sentido tão pequeno. Dona Maria correu para o seu lado, tão rápido quanto suas pernas velhas permitiram. "Você está bem?" Mas ele não lhe respondeu. Apenas olhava para o cavalo do chão, com o rosto pálido e a respiração ofegante. Aquele olhar, aqueles olhos, aquele silêncio o atingiam profundamente. Ele se levantou sem dizer nada, sacudiu a calça e entrou na casa, fechando a porta com um estrondo. Dona Maria acariciou a testa do animal e sussurrou: "Obrigada, meu anjo. Obrigada por não me soltar." Naquela tarde, José Carlos não saiu de seu quarto. Não comeu. Não falou. Apenas se revirou na cama, sentindo uma pressão no peito que ele não conseguia tirar nem com golpes, nem com álcool. Era a culpa, uma que ele havia escondido por anos. E agora, o olhar daquele cavalo a havia tirado de onde ele a tinha enterrado. Que tipo de animal é esse? Ele pensou. Como ele pode me fazer sentir isso sem dizer uma única palavra? Mas no fundo, bem no fundo, ele sabia a resposta. Não era um animal comum. Não era casualidade. Não era coincidência. Era julgamento. Era espelho. Era um aviso. E José Carlos, embora não admitisse, estava com medo. Enquanto isso, lá fora, o cavalo voltou a se deitar sob a sibipiruna, fechou os olhos e descansou tranquilamente, como se soubesse que sua presença estava fazendo o que nenhum sermão, nenhum conselho, nenhum castigo havia conseguido: quebrar a parede de um coração endurecido. Era quinta-feira, e como todas as quintas, o caminhão do gás passava tocando a buzina. As senhoras varriam as calçadas e as crianças pulavam corda sob a sombra improvisada de uma lona pendurada entre duas árvores.
Tudo parecia normal na aldeia do Sol Nascente, exceto por um detalhe que havia se tornado assunto de conversa em cada esquina. O cavalo misterioso que não saía do quintal da velhinha Dona Maria. Desde muito cedo, Dona Chencha, que morava em frente à casa de Dona Maria, saiu para pendurar a roupa no varal, mas em vez de se concentrar nos lençóis, ficou olhando para o outro lado da rua. Lá está ele de novo, ela murmurou para si, com uma mistura de surpresa e respeito, como se fosse uma estátua viva. O cavalo deitado sob a sibipiruna levantou a cabeça com calma. Parecia que sabia que o estavam observando, e sua presença impunha, não por ser agressiva, mas por outra coisa, algo que ninguém sabia nomear com precisão, mas que todos sentiam: paz e poder. Nesse mesmo dia, o seu Zé, que passava vendendo pão em seu triciclo, parou na frente da casa. Dona Maria, eu trouxe um pãozinho de rapadura, ele gritou do portão. Dona Maria saiu com seu chale bem colocado e uma expressão diferente no rosto. Ela parecia mais erguida, mais firme, com os olhos menos apagados. Claro que sim, seu Zé, mas só um, porque eu não tenho muito dinheiro hoje. Não se preocupe, eu o deixo de presente. Esse cavalo é seu ou não é? Dona Maria olhou para o animal, que nesse momento se aproximou com passos tranquilos e parou ao lado dela, como se entendesse a conversa. Não é meu, ela disse com um sorriso suave, mas também não é de ninguém. Eu acho que é do céu. O seu Zé fez o sinal da cruz sem pensar. Bem, se é do céu, não me surpreende. Com esse olhar que ele tem, parece que ele te olha com a alma. Eu juro que até os cães do bairro o respeitam. E era verdade. Desde que o cavalo chegou, nenhum cão havia latido para ele, nenhuma criança havia atirado pedras. Até mesmo os gatos, que normalmente atravessavam os telhados com descaramento, agora evitavam aquela casa com uma espécie de reverência felina. Mais tarde, Dona Célia, a vizinha ao lado, se aventurou a atravessar o portão. Posso entrar, Maria? Ela perguntou com voz baixa, como se estivesse entrando em uma igreja. Claro, entre. Ele não morde, respondeu Dona Maria, apontando para o cavalo. Célia se aproximou devagar, sem tirar os olhos do animal. Eu sonhei com ele na noite passada, ela disse de repente. Dona Maria a olhou surpresa. O que você disse? Sonhei que ele estava parado na minha frente. Mas não era ele, era como se um anjo o habitasse. Ele me dizia que já era hora de parar de olhar para o outro lado, que a sua dor não podia mais continuar sendo invisível. Dona Maria sentiu algo apertar seu peito. Seus olhos se umedeceram. Eu também sonhei. E a mesma coisa. Eles me disseram que este cavalo é um instrumento que não veio só para mim. Então eu não estou louca? Não, você está acordada. As duas mulheres se olharam e, sem dizer mais nada, se abraçaram. O cavalo relinchou suavemente como se desse sua bênção. Nesse mesmo dia, mais pessoas chegaram ao portão. Algumas com discrição, outras com evidente curiosidade. Umas traziam frutas, outras flores. Outras simplesmente se debruçavam em silêncio, como se fosse um santuário improvisado. Um jovem do bairro, Fernando, que mal completava 18 anos, se aproximou com seu violão pendurado no ombro. Posso tocar algo para ele? Ele perguntou a Dona Maria nervoso. Se você tocar com o coração, sim. Fernando sentou-se em uma pedra e começou a dedilhar as cordas. Uma melodia suave, antiga, que sua avó lhe cantava quando era criança. E o cavalo? O cavalo fechou os olhos. Ficou quieto, como se estivesse ouvindo, como se estivesse entendendo. Mais pessoas se juntaram à cena. Avós que nunca se cumprimentavam, agora compartilhavam pão na calçada. Crianças que brigavam por bolinhas de gude, brincavam em paz na frente do portão.
Mulheres que antes apenas cochichavam, agora oravam juntas. E no centro de tudo isso, Dona Maria. A mulher que antes andava curvada, que mal saía de casa, agora era a figura serena que todos procuravam para conversar, para compartilhar um café, para pedir um conselho. Não era fama, era respeito. Um respeito conquistado não com gritos ou exigências, mas com dor vivida em silêncio e uma dignidade que nem o maltrato pôde arrancar. E todos sabiam disso. Algo sagrado estava acontecendo ali. Ninguém se atrevia a dizer abertamente, mas muitos começaram a falar de milagre, de intervenção divina, de justiça do céu. Alguns, mais céticos, diziam que era apenas um cavalo especial, mas até eles abaixavam a voz ao passar na frente da casa, porque todos, sem exceção, sentiam que algo neles também começava a se transformar. Dona Maria via, sentia, mas não se atribuía nada, apenas agradecia. Obrigada, Senhor. Ela sussurrava todas as noites ao fechar os olhos. Se este animal é a sua forma de me mostrar que o Senhor ainda me vê. Eu não tenho palavras, apenas gratidão. E enquanto isso, dentro de seu quarto, José Carlos, trancado entre seus pensamentos, ouvia cada dia mais vozes lá fora. Ele ouvia os cumprimentos, os risos, os cantos. Ele ouvia o nome de sua mãe na boca de pessoas que antes nem se atreviam a nomeá-la. E dentro dele algo estalava, algo se movia. Porque o mundo que ele havia ignorado por anos agora se virava para olhar a mulher que ele desprezava. E o cavalo continuava lá, silencioso, mas mais presente do que nunca. O céu estava coberto de nuvens baixas naquela manhã, como se a cidade inteira respirasse com o peito apertado. As galinhas não cacarejavam como de costume, e até o vento parecia se arrastar com timidez entre as árvores. Aldeia do Sol. Nascente amanheceu em silêncio. Não era domingo, mas havia uma calma estranha no ar, como se todo mundo soubesse que algo estava para acontecer ou para se quebrar. José Carlos estava há 3 dias sem falar com ninguém. Mal comia. Não saía para o quintal. Evitava olhar pela janela. Mas de seu quarto ele podia ouvir tudo. Os cantos, as visitas, os sussurros das pessoas que vinham ver o cavalo como se fosse um enviado do céu. E o que mais o irritava, mais do que qualquer outra coisa, era a voz de sua mãe rindo. Aquele riso suave, abafado por anos, voltava a soar. E não era por ele. Ele, que havia crescido carregando ressentimentos como se fossem pedras no peito. Ele, que havia aprendido a gritar em vez de chorar, a bater em vez de abraçar. Ele, que um dia foi um menino que pedia à sua mãe para não o deixar sozinho à noite, agora se escondia de seu olhar, porque aquele olhar já não era fraco, era firme, claro, e o julgava sem dizer uma palavra. Naquela tarde, o sol não saiu por completo. O céu estava nublado e o ar cheirava a terra molhada, embora não tivesse chovido. José Carlos não aguentou mais. Ele se levantou da cama como um louco. Colocou os sapatos sem meias e saiu de casa sem olhar para ninguém. Dona Maria, que lavava umas xícaras na pia, conseguiu vê-lo. "Aonde você vai, meu filho?" "Não é da sua conta." Ele gritou sem se virar, com voz quebrada. Dona Maria o seguiu com o olhar. Seu coração apertou. Ela sabia que algo dentro dele estava se quebrando. E quando a alma se parte, ou ela afunda, ou se salva. José Carlos caminhou pela trilha de terra que levava ao campo, aquela que cruzava pelo velho moinho abandonado e se perdia entre cactos e arbustos secos. Ele caminhou sem rumo, com as mãos fechadas, os olhos cheios de raiva e os dentes cerrados, como se morder o ar pudesse acalmar a tempestade que ele carregava dentro. Quando chegou à clareira, onde antes seu pai cultivava milho,
Ele caiu de joelhos. E então ele gritou. Gritou como nunca antes em sua vida. Não foi um grito de raiva. Foi um grito de dor, de vazio, de culpa acumulada por anos. Ele chorou com o rosto contra a terra, batendo nela com os punhos, como se a terra pudesse o punir em seu lugar. Por que, Deus? Por que me deste uma mãe tão boa se eu fui um lixo? Por que ela sim e eu não? Por que eu me tornei isso? Seus soluços eram tão profundos que os pássaros pararam de cantar. E ali, entre lágrimas e terra, as memórias vieram como facas. Dona Maria cozinhando com amor, cantando canções de ninar, curando seus joelhos ralados, vendendo seu anel de casamento para comprar-lhe sapatos novos, e ele devolvendo-lhe desprezo, confinamento, gritos. Que tipo de filho ele era? O vento soprou de repente, levantando folhas secas ao seu redor. E então, sem saber como, ele sentiu uma presença atrás dele. Ele se virou. Lá estava o cavalo, sozinho, sem ter sido guiado, sem ter sido chamado, sem razão aparente. O animal o olhou de longe, e aquele olhar não era qualquer olhar. Não era curioso, nem assustado. Era profundo, quase humano. Um olhar que não condenava, mas também não o desculpava. José Carlos caiu de novo no chão, desta vez em silêncio. Você sabe o que eu fiz? Ele sussurrou com a voz quebrada. Você viu tudo, não foi? O cavalo deu alguns passos em direção a ele, tranquilos, sem pressa. Parou a alguns metros. Não se aproximou mais. José Carlos abaixou a cabeça. Eu não mereço nem que você me olhe. E foi então que ele sentiu. Não um toque, não um ruído, mas paz. Uma paz que não vinha do ar, nem do céu, nem do campo. Uma paz que vinha de dentro, como se algo tivesse se desatado em seu peito, como se ele finalmente pudesse respirar sem culpa. Pela primeira vez, José Carlos não sentiu medo de sua mãe. Ele sentiu medo de não ter mais a oportunidade de pedir perdão. Ele se levantou com as pernas tremendo, com a alma nua. O cavalo se virou e começou a caminhar de volta, lento, como se soubesse que ele o seguiria. E assim foi. José Carlos caminhou atrás em silêncio. Passaram pelo moinho, pelas pedras onde ele costumava brincar quando criança, pelos cactos que seu pai plantou antes de morrer. E quando chegaram à cidade, já estava anoitecendo. As luzes das casas estavam acesas. O cheiro de panquecas de milho se misturava com o murmúrio das famílias jantando. Tudo estava como sempre. Mas para José Carlos, nada era igual. Quando ele entrou pelo portão de sua casa, sua mãe o esperava sentada, com a Bíblia nas mãos. Ela não disse nada. Ele caiu de joelhos na frente dela e, pela primeira vez em sua vida adulta, chorou em seu colo como quando era um menino. Não havia palavras, apenas lágrimas, e um perdão que não foi pedido, mas foi dado. E o cavalo o rodeou em silêncio, como se fechasse um círculo, como se completasse uma missão. O sol apareceu suave naquela manhã. Não nasceu com força nem com pressa, mas parecia ter saído com sua luz, como se soubesse que aquele dia não precisava brilhar com intensidade, mas com ternura. O céu, limpo pela primeira vez em vários dias, se pintou de um azul tão claro que até as montanhas distantes podiam ser vistas com nitidez. Na Rua dos Sonhos, número 14, em frente à casa de adobe e tijolo onde morava Dona Maria de Lourdes, algo era diferente. Algo no ar, no ambiente, na forma como os vizinhos cumprimentavam ao passar. Tudo parecia mais leve, mais vivo, mais humano. Dentro, José Carlos abria as janelas da casa.
Ele o fazia em silêncio, com movimentos desajeitados, como se nunca em sua vida tivesse tido que abrir uma cortina com suas próprias mãos. A luz entrava aos poucos, enchendo os cantos que por anos haviam permanecido na penumbra. Seu cabelo estava penteado, sua camisa limpa e seus olhos finalmente se atreviam a olhar para a frente. Na cozinha, Dona Maria colocou 2 pratos de barro sobre a mesa, um pouco de feijão refogado, umas panquecas de milho quentinhas enroladas em um pano bordado e um pedacinho de queijo que uma vizinha havia lhe dado de presente no dia anterior. "Quer café, meu filho?" Ela perguntou com voz suave. "Sim, mãe. Mas deixa que eu faço. Você já fez muito." Dona Maria o olhou de soslaio. Em seu rosto, a surpresa se misturava com um amor que não cabia em seu corpo. Ela o viu ir até o fogão, acender a chama com cuidado, pegar a panela de barro como se fosse algo sagrado. Aquele gesto, aquele simples gesto, era tudo o que ela havia sonhado por anos. "Está bom de açúcar assim?" Ele perguntou, servindo com delicadeza. "Sim, está perfeito assim." Eles se sentaram à mesa, em silêncio, sem pressa, sem rancores, apenas com a paz daqueles que sabem que já não têm nada a esconder. Lá fora, o cavalo marrom caminhava pelo quintal com passos lentos. Ele não se deitava mais sob a sibipiruna como antes. Agora parecia se mover com tranquilidade, como se soubesse que sua presença já não era para proteger, mas para acompanhar um novo começo. Dona Maria se levantou depois do café da manhã. Foi até o armário velho do quarto e tirou uma toalha de mesa que tinha guardada há anos. Uma branca, bordada com flores azuis que sua mãe havia lhe dado no dia em que se casou. Ela a sacudiu com cuidado, a estendeu sobre a pequena mesa do quintal e colocou em cima uma vela branca, uma pequena imagem de São Rafael, umas flores recém-cortadas e uma xícara com água. "O que você está fazendo, mãe?" perguntou José Carlos da porta. "Um altar. Não é para rezar pelo que perdemos, é para agradecer o que ainda nos resta." José Carlos não respondeu, apenas acenou com os olhos úmidos. Naquela tarde, mais vizinhos chegaram, alguns com cestas de pão, outros com pamonha. Uma mulher da cidade trouxe um rosário. 2 crianças trouxeram desenhos do cavalo com asas, como se fosse um ser celestial. Todos queriam compartilhar algo, não apenas por Dona Maria, mas pelo que sua história havia despertado neles. Um dos homens mais velhos da cidade, seu João, se aproximou de José Carlos com firmeza. "Eu conheci seu pai, garoto. Ele era teimoso, mas um bom homem. Você também pode ser. Não deixe o que é bom escapar de você de novo." José Carlos abaixou a cabeça, emocionado por aquelas palavras, e naquela mesma noite, em frente ao altar improvisado, José Carlos se ajoelhou pela primeira vez em anos. Ele não o fez por obrigação, ele o fez por necessidade, por fé, por redenção. "Obrigado por não desistir de mim, mãe," ele sussurrou, "e obrigado por não me odiar quando eu merecia." Dona Maria, com lágrimas nos olhos, acariciou sua cabeça como quando ele era criança. "Eu não te odiei nem por um dia, meu filho. Eu só te esperei." O cavalo, parado a poucos metros, observava em silêncio. E então, como se sentisse na alma, ele deu meia volta e começou a caminhar em direção à trilha de terra que saía da cidade. Dona Maria se levantou. "Ele está indo embora." "Como assim ele está indo embora?" perguntou José Carlos correndo atrás dela. Ambos caminharam até o portão. O cavalo já estava longe. Não olhou para trás, não relinchou, não correu. Apenas seguiu seu caminho, tranquilo, decidido, como se soubesse que sua missão estava cumprida. "E agora, o que fazemos, mãe?" perguntou José Carlos, com a voz quebrada. Dona Maria o olhou. Pegou a mão dele com força. "Agora nós vivemos, meu filho.
Agora nós recomeçamos. E foi assim. Aquele dia ficou marcado no coração da aldeia do Sol Nascente como o amanhecer mais silencioso e ao mesmo tempo mais milagroso que a cidade já havia presenciado. Não houve luzes do céu. Não houve relâmpagos nem anjos com trombetas. Houve um cavalo, um filho, uma mãe e um Deus que, em seu infinito amor, escolheu o simples para torná-lo sagrado. Passaram-se os dias, depois as semanas, e o que a princípio foi apenas um murmúrio entre vizinhos, acabou se tornando a história mais lembrada da aldeia do Sol Nascente. Tudo começou em uma manhã de domingo, quando um grupo de jovens da cidade, liderados por Fernando, o mesmo que havia cantado na frente do cavalo, se reuniram na frente da casa de Dona Maria de Lourdes com ferramentas nas mãos, tábuas de sibipiruna, tinta e pregos enferrujados. Eles não disseram muito, apenas sorriram com respeito, tiraram os chapéus e começaram a trabalhar. Dona Maria os olhava do portão, sentada em sua cadeira de balanço, com o chale bordô bem colocado e o olhar brilhante. Ao lado dela, José Carlos observava em silêncio, com os braços cruzados e o coração se esforçando para não transbordar. "O que vocês estão fazendo?" ele perguntou, sem entender direito. "Um altar, companheiro", respondeu Fernando com um sorriso limpo, "mas não para santos ou velas. Este é para a memória do que vimos aqui, para que ninguém se esqueça." Eles o construíram exatamente onde o cavalo costumava se deitar, sob a sibipiruna. Pregaram as madeiras com paciência, lixaram as bordas com cuidado e na parte central colocaram uma escultura entalhada à mão de um cavalo, com as patas firmes e a cabeça baixa, como em reverência. A figura não era perfeita, tinha rachaduras, detalhes rústicos, mas era profunda, viva, verdadeira. Debaixo da figura, eles gravaram com letras tortas, mas sentidas: "O céu veio em silêncio e a fé ficou nesta terra." O altar logo se tornou um ponto de encontro. As pessoas traziam flores silvestres, pão caseiro, velas. Alguns se ajoelhavam em silêncio, outros simplesmente deixavam uma carta ou uma lágrima. Mas todos, sem exceção, saíam com a alma mais leve. A história se espalhou como o vento entre as cidades vizinhas. Chegou aos ouvidos de uma senhora do povoado de Santo Antônio que veio com seu filho em cadeira de rodas apenas para ver o lugar onde Deus mandou um cavalo para salvar uma mãe. Uma professora trouxe seus alunos e lhes leu a história em frente ao altar, ensinando-lhes que a fé nem sempre vem em forma de milagres barulhentos, mas em atos de amor ocultos. Dona Maria, que antes era ignorada, agora era chamada de a Senhora do Milagre. Mas ela, com humildade, sempre dizia a mesma coisa: "Não foi minha história, foi a história de todos aqueles que um dia sentiram que ninguém os via, e ainda assim continuaram amando." Aos domingos, depois da missa, as pessoas não iam direto para casa. Elas desviavam algumas quadras apenas para passar pela Rua dos Sonhos, parar na frente do altar de madeira e respirar fundo. Alguns falavam com o cavalo como se ele pudesse ouvi-los, como se ele ainda estivesse lá, invisível, cuidando da cidade do outro lado do vento. E talvez ele estivesse, porque mais de um dizia ter sonhado com ele. Alguns o viram no morro, entre as árvores. Outros garantiam ter sentido seu relincho de madrugada, justamente quando mais precisavam. Mas Dona Maria não precisava de provas. Ela sabia que aquele cavalo havia sido enviado não apenas para ela, mas para despertar todos os corações adormecidos, endurecidos, partidos. Ela sabia que às vezes Deus não envia raios nem trovões, ele envia silêncio. E nesse silêncio, um animal que parece simples, mas que traz consigo o céu inteiro. Em uma tarde qualquer,
Enquanto varria o quintal, Dona Maria parou em frente ao altar. Ela tocou a madeira com os dedos trêmulos e murmurou: "Obrigada por ter vindo, e obrigada por ter ido embora quando eu não precisava mais de você." José Carlos, que a ouviu da porta, abaixou a cabeça com respeito. Ele não era mais o mesmo homem. Agora ele andava com passos lentos, mas firmes. Falava pouco, mas com a verdade. Cuidava de sua mãe como quem cuida de um tesouro frágil. E toda noite, antes de dormir, ele pedia perdão a Deus, embora já tivesse sido perdoado. Os dois, mãe e filho, continuaram a viver juntos. Não mais em silêncio, mas em paz. E a cidade, aquela cidade que antes fechava as portas para a dor alheia, agora abria o coração com mais facilidade. Tudo graças a uma história que começou com lágrimas, continuou com fé e terminou com amor. Mas cada um conta essa história de maneira diferente. Uns dizem que foi um milagre, outros que foi uma lenda. Mas se você passar pela aldeia do Sol Nascente e caminhar pela Rua dos Sonhos, você verá aquele altar de madeira ao lado da Sibipiruna. E se você ficar em silêncio o suficiente, talvez ouça um relincho ao longe, ou talvez seja o vento, ou talvez seja Deus lembrando você que ele sempre encontra uma maneira de chegar, mesmo através de um cavalo. Muito obrigada por ter chegado até o final desta história tão profunda e especial. Se ela tocou seu coração, se te fez pensar em alguém que você ama, ou te lembrou o poder da fé e do amor verdadeiro, então este vídeo já cumpriu seu propósito. Mas agora eu quero te perguntar algo, de coração a coração. A quem você tem ignorado ultimamente, mesmo sabendo que merece seu abraço? Será que na sua vida também chegou um sinal do céu e você não percebeu? O que você faria se soubesse que ainda tem tempo para mudar? A história de Dona Maria e José Carlos não é apenas para te emocionar, é para te inspirar a agir, a se reconciliar, a olhar com novos olhos para aqueles ao seu redor e também para te lembrar que os milagres existem, mas muitas vezes chegam em silêncio. Se esta história te fez refletir, deixe-me saber nos comentários. Você acredita que os animais podem ser mensageiros de Deus? Aconteceu algo parecido com você? Eu adoraria te ler. E se você ainda não o fez, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma dessas histórias que curam, que abrem a alma e que nos lembram que Deus sempre encontra uma forma de nos tocar, mesmo através de um cavalo. Nos vemos no próximo vídeo e lembre-se, o impossível só demora um pouco mais.